Impossível é uma palavra fora do vocabulário da galera que está aqui comigo hoje no Papo de Juventude. Eles estão incluídos nos 24% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência, mas com muita garra e ajuda do esporte, eles se tornaram nossos atletas paralímpicos e vêm representando muito bem o Brasil mundo afora. Quem também participa do nosso programa é a deputada Tânia Rodrigues. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Quero começar apresentando os nossos atletas, né, deputada? A gente tem o Jean Francisco e o Wanderson Oliveira, que eles são de atletas de futebol de 7, a Vitória Morim, que é atleta de goalball, e a Tayana Lopes, atleta de natação. Obrigada pela presença de vocês. Deputada, esse grupo só tem trazido orgulho, né, pra gente. Agora no Parapan foram 250 medalhas conquistadas e são 109 de ouro. Isso. Eles são, assim, a Vitória é o nosso futuro, né? Ela tem somente 17 aninhos, né? 17 aninhos e está iniciando aí e já conquistando ouro para o Brasil. Isso para a gente é um motivo de muito orgulho. Todos eles, cada um deles, né, na sua modalidade, eu acho que é o futuro do nosso país e é também o futuro do nosso movimento, né? Porque para eles estarem aqui foi necessário que muitas pessoas, hoje pessoas até que já faleceram, lutaram para que eles pudessem conquistar esse espaço, né? Principalmente na vida, principalmente o mais importante, e depois então dentro do esporte. Com certeza, você está falando da Vitória. Vitória, como é que foi essa experiência lá em Toronto? Sim, foi uma experiência maravilhosa, né? Uma sensação que, por mais que eu sou nova, tenho pouco tempo no esporte, eu venho almejando esse ouro junto com a seleção toda, a gente se preparando, treinando muito. Então, a conquista desse ouro foi uma sensação maravilhosa, que a gente está se sentindo já preparada para as Paralimpíadas do ano que vem. Vocês enfrentaram as americanas, né, que são consideradas... Foi algo maravilhoso. A gente ganhou delas antes da final, ganhamos também na final, então já era 10 anos que o Brasil não ganhava dos Estados Unidos, então foi uma vitória mais que merecida. Meninos, como que é a rotina de vocês para se prepararem para isso, para as competições? A gente sabe que tem algumas dificuldades, eu queria que vocês contassem um pouquinho. Assim, né, sabemos de todas as dificuldades, né, que todo atleta paralímpico, né, passa no dia a dia. Mas com a força de vontade, né, dedicação, a gente consegue superar todos esses objetivos, né, com a ajuda dos nossos companheiros, né, com a ajuda dos professores, né, por trás dos bastidores tem muita gente que tem feito muita coisa, né, para os atletas, né, para que o esporte cresça cada vez mais. E como que é o treino de vocês? O que vocês acham mais difícil na hora de enfrentar? Olha... Pode falar, Vitória. Particularmente, assim, na hora de um jogo, eu acho muito psicológico, né? Se a gente já entra achando que do outro lado tem um bicho de 7 cabeças, eu acho que já dá tudo errado ali naquele momento. Já desanda tudo. É um dos desafios, né, Vitória? Eu acho que o psicológico é o que mais abala a gente. Pelo menos me abala, né? Se eu entrar já pensando quem eu vou enfrentar, eu já desando dentro de quadro. E esse é um trabalho que precisa ser feito junto com o treinamento físico, né? Exatamente, é toda uma equipe que é necessária. É como se fosse no esporte performance mesmo, um atleta de andante, né? A gente tem todas as dificuldades enfrentadas por algumas modalidades de esporte olímpico, né? E acrescido, nós temos uma dificuldade a mais. Por exemplo, a Vitória e a Tayana, eu não sei se a Tayana na escola foi dispensada de fazer educação física. Eu, por exemplo, fui. Então, você não incentiva ao atleta, a criança ou o adolescente que porta uma deficiência ou que é uma pessoa com deficiência a trabalhar o próprio corpo. As pessoas têm uma ideia de que você tem que fazer fisioterapia a vida inteira. Então, os pais levam para fazer fisioterapia, não sei o quê, porque acha, e sempre tem a expectativa, e eu acho isso muito bom, que o seu filho, por exemplo, se anda numa cadeira de roda, ele vai voltar a andar.
Mas as pessoas têm que lidar também com a criança e o adolescente em todas as suas etapas, também visando a possibilidade de ela não voltar a andar. Porque ela tem que estar enfrentando as dificuldades no dia a dia. Eu acho que a família é importantíssima na nossa vida, mas existem famílias que gostam de poupar. Né? E, na verdade, elas poupando, elas fazem com que as crianças se tornem adultos não preparados para enfrentar essa sociedade, porque eu costumo dizer o seguinte, que a gente vive numa selva de pedra, a gente mata um leão a cada dia para chegar ao trabalho, para chegar à escola, para chegar em algum lugar. A senhora estava falando dessa questão desde a infância, né? A Tayana teve câncer bem novinha, né? Tinha 7 anos de idade. Com 7 e depois aos 11 anos de novo. E aí que teve que amputar sua perna direita. Sim. E como é que foi esse processo? Né? A doutora até estava falando, né? A deputada estava falando sobre essa questão de ser dispensada na educação física. Eu sempre fui dispensada. Os professores passavam trabalhos, assim, eles não tinham a preocupação de tentar me incluir na aula. A gente trabalhava muito por trimestre. Então, um trimestre era vôlei, o outro era futebol. E existem os esportes adaptados. Então, o professor nunca teve a brilhante ideia ou, assim, simplesmente ter a iniciativa de fazer um vôlei sentado. Seria uma forma de me incluir na aula. E eu nunca tive essa inclusão realmente. Não são todas as escolas que têm essa preparação, tanto dos profissionais quanto da infraestrutura, né? Eu sofri bastante quanto a isso, de ter sala no segundo andar e ter que subir escada, ou de ter que mobilizar toda a turma para descer e você fica se sentindo meio que culpado às vezes. Poxa, mas a gente está mudando por minha culpa. Se eu não tivesse, todo mundo estaria aí entra lá. Esse lado emocional e psicológico, né? Acaba mexendo muito com a autoestima até da pessoa, né? Jean, você sentiu isso também na escola? Essas dificuldades e às vezes até um certo preconceito? Com certeza. Quando a pessoa não tem uma preparação, no caso, psicológica, afeta muito na vida da pessoa, mas graças a Deus minha família sempre soube lidar muito bem com isso e soube me preparar para o mundo, né? E hoje em dia, particularmente, não tenho problema nenhum com isso e até passo para outras pessoas que não têm deficiência, como deve se lidar com a deficiência, entendeu? Podendo que no futuro o mundo não tenha essa diferença da pessoa que tem deficiência, até porque não existe. A diferença é só algumas limitações que uma pessoa tem e a outra não tem. Então, no caso, para mim, particularmente, não teve muito pela minha família. Né? São exemplos para todos, né? Tanto para pessoas que não possuem deficiência, quanto para deficiência, né? É verdade. Agora, a sociedade, de um modo geral, ela não está preparada ainda. A gente já avançou bastante, né? Desde da escola da Vitória, que é uma escola que é adaptada, porque a Vitória estuda no Benjamin Constant. Então, desde a escola da Vitória, a gente já avançou bastante, né? Porque a escola da Vitória, no início do século, foi do Império aqui, foi uma segregação para a gente, né? Pegar pessoas de outros estados, do interior do estado, tirar do convívio da família para elas ficarem internadas lá, assim como aconteceu com o INES também. Era uma maneira de não vivenciar o problema, né? Vamos deixar o problema lá. Só que o país não teve guerras, não teve nada, mas a gente tem um alto índice de acidente de trabalho, hoje a gente tem um alto índice de acidente de trânsito, a violência urbana incrível, né? Então a gente faz mais guerra do que do Golfo, a gente faz mais guerra do que morre no Afeganistão, né? Então a gente sofre muito com isso. E a gente não, ao mesmo tempo, a gente não se preparou. Antigamente a gente usava essa desculpa, porque nós não tivemos guerra. Mas a gente tem uma guerra. A gente tem uma guerra todo ano nesse país. Porque a gente produz muito deficiente e a gente não dá resposta a esse número de deficientes que a gente produz por ano. 24% da população, né? Pois muita coisa, né? É muita coisa. Só voltando um pouquinho do assunto, né, das escolas, né? Na época, quando eu fazia educação física, né, os professores meio que tinham
um receio de me botar para jogar junto com os companheiros, né, devido à deficiência. Então, assim, a todo momento eu tinha que estar falando... Você sentia esse preconceito? Isso. Então, a todo momento eu tinha que estar explicando que não tinha nada a ver, que eu sempre joguei futebol e que não tinha problema de eu jogar no meio de, né, vamos dizer, no... pessoas, né? normais. Isso, entendeu? Então, meio que... No seu caso, você teve paralisia cerebral na hora do parto? Isso. Foi isso mesmo? Isso. E quando que você identificou que o esporte ia ser capaz de transformar a sua vida? Que você quis se dedicar ao futebol, no caso? A todo momento, assim, eu sempre... na minha vida toda, eu sempre acreditei que o esporte iria mudar minha vida, né, pelo futebol. Né? Então, no primeiro instante, eu tentei no futebol convencional, mas hoje eu sou completamente feliz e realizado, né? Claro que temos muitos sonhos a serem realizados, mas hoje eu me sinto realizado em estar fazendo parte, né, do futebol paralímpico, onde o futebol me abraçou e da onde hoje eu mudei assim minha vida completamente e minha família assim abraçou a causa também. Eu sou muito feliz. É muito bonito, né, deputada, ver que o esporte mostra esse valor e esse potencial dos jovens, né? É verdade. E essa, a partir de alguns anos, o esporte já foi uma ferramenta desde depois da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, né? Um neurocirurgião austríaco que fugiu para Londres, ele começou a perceber que apesar do atendimento que ele fazia, das cirurgias que ele fazia naquela época ainda, com alguns lesados de guerra, eles tinham uma sobrevida muito pequena. Eles morriam. Morriam 5, 6 meses depois. Por quê? Porque eles não tinham uma razão de viver. Né? Londres totalmente destruída, eles não podiam andar, né? Não tinham suas casas, e eles se encontravam numa outra condição de não poder reconstruir a sua cidade nem o seu país. Então ele começou, a partir daí, a fazer esporte. Eles começaram primeiro com tiro, porque eram ex-soldados, e com arco. E aí ele começou a perceber, foi aí que começou o esporte como uma forma de reabilitação. E aí a gente tem voltado e tem integrado as pessoas, e eles provavelmente, quase todos eles, com exceção da Vitória, que já tem na escola dela toda uma preparação já para o esporte, porque vem da história já de lá também, quase todos nós aqui começamos, eu, por exemplo, fiz natação, né? Por isso que eu sou forte, assim, ó, tá vendo? Ó. Então, o que acontece? Mas numa época totalmente diferente, eu tinha que treinar com andante, eu era a última a chegar. Nem medalha de honra ao mérito eu tinha, porque era terrível. Aí o que acontece? Todos nós começamos a fazer esporte para complementar a reabilitação. É isso, deputado. O esporte é uma ferramenta realmente incrível. A gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, que a gente volta já já.